E olha só que lindeza que eu vou te ensinar na nossa videoaula de hoje. Vou te ensinar a fazer esse lindo cropped. Se você quer aprender a colocar o bojo aqui, ó, já deixa aqui nos comentários que eu vou te ensinar em uma próxima aula. Hoje eu vou te ensinar como confeccionar essa lindeza bem econômica e fácil. Vou te ensinar também a fazer em todos os tamanhos. Bora então para o nosso passo a passo. Oi, meu povo mais lindo! Vamos fazer hoje um lindo cropped bem facinho e rápido para você arrasar agora nesse verão, que é maravilhoso. Nós vamos trabalhar com o fio Charme. Esse fio ele tem 396 metros. A cor é 1236 Lima, tá? Vamos usar também uma argolinha de plástico, essa de plástico. Uma agulha de crochê 2 milímetros. E essa argolinha, ela tem... Deixa eu já passar aqui a medida para vocês. Ó, assim por fora, ela tem 3 centímetros, tá? 3 centímetros, pegando aqui de baixo. E aqui, ó, 3 e 4, né, na verdade. Quase 4, tá bom? E um novelo é o suficiente e ainda sobra, acredito que até para tecer a segunda peça, tá? Vamos então fazer o nosso trabalho de hoje, que tá incrível. Acompanhe a aula, não acelere para você saber os outros tamanhos. Eu vou falar no decorrer da aula. E todo o material vocês encontram lá no Armarinhos Ideal. Vou deixar aqui na descrição o contato deles. Vou deixar também o link. Você comprando com eles, vocês me ajudam bastante, tá bom? Vamos lá então. Para iniciar, para todos os tamanhos, nós vamos iniciar da mesma forma, tá? Tô aqui com a minha argolinha de plástico, fiz aqui um nozinho, ó, e vou pegar a minha agulha, 2 milímetros, vou introduzir aqui debaixo da argola, vou trazer essa laçadinha aqui, ó, e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vou agora passar agora aqui a minha agulha embaixo. E não vou contar com esse primeiro ponto que eu fiz ali, baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar cobrindo a argolinha com pontos baixos, sem contar com esse primeiro que eu fiz. Nós vamos trabalhar aqui no total de 34 pontos baixos, ó. Passo a agulha por baixo, busco o fio e já aproveito e vou arrematando aqui, ó. E fecho essas duas alcinhas. Vamos trabalhar assim, ó, circulando. Em todos os tamanhos, nós vamos precisar de 34 pontos baixos circulando a nossa argolinha. Ó, só vai passando e fechando essas duas alcinhas. Quando tiver os 34 pontos, nós vamos encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Fiz aqui os meus 34 pontos, vou encerrar no segundo ponto, tá? E não no primeiro, porque o primeiro foi aquele que eu prendi. Encerrei com um ponto baixíssimo, e aqui nós vamos distribuir da seguinte forma. Isso vai servir para todos os tamanhos. Os 34 pontos, nós vamos fazer a seguinte divisão. 13 pontos para um lado, 13 pontos para o 8, e aí vai sobrar 8 pontos. Nós vamos fazer 4 pontos aqui, deixar 4 pontos sem trabalhar aqui e 4 pontos aqui. Totalizando a soma, vamos ter 34 pontos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aí, eu já vou trabalhar aumento no início. Vou fazer mais um ponto no mesmo intervalo. Vou trabalhar aqui, ó, 13 pontos altos. Quando eu faço um aumento no início e no final, nós vamos ter a soma de 15 pontos. Trabalho aqui, ó, ponto alto. Deixa eu já contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13,
14 e 15. Então, nós ficamos aqui com 15 pontos, porque nós precisamos fazer um aumento no início e no final. E aí, eu trabalhei aqui embaixo, no total de 13 pontos, tá? Agora, para o tamanho P, esse é um tamanho M. Para o tamanho P, usando esse fio e essa agulha, você vai fazer 6 carreiras, tá? Carreiras de aumento. Depois que você fizer as carreiras de aumento, vai funcionar da mesma forma, e você vai fazer mais 6 carreiras retas. Para o tamanho M, que é o meu tamanho, eu vou fazer 8 carreiras com aumento. Nós vamos trabalhar carreiras indo e voltando, fazendo o aumento. E para o tamanho G, você vai fazer 10 carreiras, tamanho GG, 12 carreiras. Acompanhe a aula para você entender, porque tem também a diminuição na lateral do nosso cropped, tá? Então, aqui eu tenho meus 15 pontos, subo 3 correntes, laço, viro meu trabalho, vou voltar aqui, ó, no mesmo ponto onde essas 3 correntes saiu, introduzo a minha agulha e vou fazer mais um ponto. Assim, eu já fico com um aumento no início, tá? Caminho aqui, ponto alto sobre ponto alto. Caminhei com ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no final, ó, no meu último ponto, aqui eu vou introduzir mais um ponto, ficando com um aumento. Aumento, para vocês que estão iniciando, é 2 pontinhos juntos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Teço as 3 correntes, vou laçar, vou virar o meu trabalho, e aqui onde essas 3 correntes saiu, eu introduzo a minha agulha, e aqui eu faço novamente mais um ponto, ficando com um aumento. E assim, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no meu último ponto, onde ali também eu vou fazer mais um ponto alto. Chegando aqui novamente, ó, no último ponto da carreira anterior, vou fazer mais um pontinho aqui junto. E aí, nós vamos trabalhar assim, tá? Carreiras frente e verso, que é indo e voltando. Aqui a minha terceira, para o meu tamanho, que é um tamanho M, eu vou fazer mais 5, ficando com 8. E aí, eu já retorno para explicar o próximo passo. Adiantei aqui as minhas 8 carreiras, tá? Trabalhando aumento no início, aumento no final. E agora, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos trabalhar mais 8 carreiras retas, tá? Então, para todos os tamanhos. Se você fez um tamanho P, você fez 6 carreiras, você vai fazer mais 6 carreiras reta agora. Quando eu falo reta, é sem aumento no início e no final. Aí, você vai fazer mais 6. Para o tamanho 8, para o tamanho M, que é o meu tamanho, nós vamos acrescentar mais 8 carreiras. Para o tamanho G, você vai fazer mais 10 carreiras, tá? A partir dessa daqui, sem contar com essa. E para o tamanho GG, 12 carreiras. E sempre, o tanto de carreira que você faz aqui para cada tamanho, você vai acrescentar nas carreiras retas. Inicio aqui com as 3 correntes, vou virar, e aqui eu só vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto para cada pontinho de base, ó. Chegando no último pontinho, aí eu só vou fazer um ponto alto sozinha. Essas são as carreiras retas. Inicio as 3 correntes novamente, viro o meu trabalho e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar assim. Essa é a minha segunda carreira de ponto reto, tá? Vou fazer mais 6. E aí, já retornamos. Fiz aqui as 8 carreiras retas, tá? Então, aqui temos um total de 16 carreiras, sendo que 8 carreiras iniciais foram feitas com aumento e depois eu segui com 8 carreiras retas. E ficou na medida, pegando aqui, ó, do primeiro ponto da minha carreira até embaixo, com 16 centímetros e meio. E agora, nós vamos trabalhar a diminuição. Para a diminuição, eu inicio com as 3 correntes,
vou laçar, vou virar, vou vir no ponto ao lado, vou buscar esse fio, tenho 3 alcinhas, vou buscar esse fio aqui, vou passar por essas duas primeiras alcinhas e mantenho essas duas na agulha. Vou laçar, vou vir nesse ponto ao lado, vou buscar esse fio, vou tirar essas duas primeiras, ficando com 3 alcinhas, e agora eu fecho as 3 de uma vez só. Aqui eu já tenho uma diminuição. Vou prosseguir agora com ponto alto sobre ponto alto, e quando faltar aqui, ó, 3 pontos, aqui no final da carreira, eu retorno com vocês. Tô chegando aqui, ó, tá faltando 3 pontos, eu fiz uma diminuição no início e vou fazer no final, só que a diminuição do final, elas sempre vão pegar nos 2 últimos pontos, deixando esse terceiro aqui pra gente fazer a carreira de alinhamento, tá? Aqui, ó, eu vou vir, vou introduzir, tenho essas 3 alcinhas, vou buscar esse fio, vou passar por essas duas e me mantenho na agulha. Vou laçar, vou vir no ponto ao lado, e aqui, ó, eu tô com 4 alcinhas. Vou buscar esse fio novamente, passo por essas duas primeiras, fico com 3 alcinhas e fecho essas 3 de uma vez. E aqui, nesse último ponto, que é a carreira de alinhamento, né, a coluna, eu vou fazer apenas um ponto alto. E fica assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Tô iniciando a nova carreira de diminuição, vou virar o meu trabalho e aqui eu já vou fazer a diminuição novamente, ó. Venho aqui, passo por essa primeira e mantenho na agulha. Laço, vou vir nessa ao lado, passo aqui, tô com 4 alcinhas, passo por essas duas primeiras. Quando eu tiver essas 3, eu fecho. Vocês perceberam que quando eu inicio, eu já inicio com uma diminuição, só que essas 3 correntes aqui, ela me serve como alinhamento. E quando eu tô chegando no final, eu paro 2 pontos antes, tá? Na verdade, 3 pontos que eu conto com essa última aqui, ó, tá? E aí, eu faço a diminuição. Aqui, nós vamos prosseguir com ponto alto sobre ponto alto, normal, ó. Até chegar lá, quando tiver faltando 3 pontinhos, eu retorno. Tô chegando aqui no final, ó, e aqui vocês vão ver que na carreira anterior nós já vamos se deparar com uma diminuição. E essa diminuição é quando a gente transforma 2 pontos em um só, tá? Então, aqui, ó, nós temos apenas 2 pontos, não conto com esse. Porque aqui, ó, tá vendo que só tem 2 espacinhos, eu diminuí na carreira anterior 2 pontos, transformando em um. Então, eu vou trabalhar esses 2 últimos aqui, fazendo a diminuição, ó, tô com 3 alcinhas, passo pelas essas duas primeiras e mantenho na agulha. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no ponto ao lado, estou com 4 alcinhas, vou buscar, vou passar por essas duas primeiras alças, e essas 3 eu fecho de uma vez só. E aqui, eu venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e faço apenas um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, viro meu trabalho, vou laçar, e aqui eu já vou trabalhar a diminuição, ó. E aí, nós vamos trabalhar assim, até ter no total apenas de 3 pontos. Quando restar aí 3 pontos, você trabalhando assim, aí eu já retorno para indicar para vocês o próximo passo. Fui diminuindo até ficar somente com 3 pontos, tá? E agora, nós vamos fazer já daqui a parte de amarrar atrás. Então, eu faço as 3 correntes, sempre que eu iniciar a carreira, viro meu trabalho, trabalho ponto alto sobre ponto alto, ó. Três correntinhas. Para iniciar, viro, e eu vou trabalhar assim, mais ou menos, 30 centímetros de carreira, tá? Nós vamos fazer 30 centímetros, que vai dar mais ou menos umas 24 carreiras aqui de 3 pontos altos. Eu vou adiantar aqui,
E aí eu volto para passar a precisão para vocês, se realmente são 24 carreiras. Já fiz aqui, ó, a minha tirinha de 3 pontos altos. E aí eu fiz no total de 26 carreiras, não foi 24, fiz 26 carreiras, que é 30 centímetros, tá bom? Aqui você já pode cortar o seu fio desse lado, dá um nozinho aqui, ó, de segurança. E aí, o que eu fiz aqui, nós vamos fazer desse outro lado aqui, ó. Vou fazer um nozinho para iniciar o trabalho. Aqui eu vou contar, ó, quando eu iniciar. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4. No meu quinto ponto, eu introduzo aqui a minha agulha, busco essa laçadinha. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base. E faço mais um ponto alto, ficando com um aumento. Vou trabalhar aqui, ó, os meus 13 pontos altos, que no total fica fazendo um aumento no início e no final, nós vamos ficar com 15. E já vou escondendo esse fio aqui, ó. Chegando aqui, vou fazer mais um aumento. E aqui eu tenho os 15 pontos, porque nós fizemos um aumento no início e no final. Deixei aqui 4 pontinhos, tanto na parte de cima e na parte de baixo, sem trabalhar, tá? E aí, eu só vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Faço as 3 correntes, viro meu trabalho, volto nesse mesmo ponto aqui e faço um ponto alto. E tudo que eu fiz desse lado aqui, nós vamos fazer desse, tá? Mesma coisa. Aí, eu já vou retornar pra gente fazer os acabamentos dele. Já adiantei aqui, ó, o outro lado, exatamente igual. E aqui, eu não vou cortar o meu fio, vou dar sequência. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e faço um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo entre um ponto e o outro, tá? Ó. Um ponto baixo no ponto deitado, um ponto baixo entre um ponto e o outro. Eu vou trabalhar um ponto baixo até chegar aqui, ó. Chegar aqui, eu retorno. É só você fazer assim, ó. Chegou aqui, entre um ponto e o outro, um ponto baixo. No ponto deitado, um ponto baixo. Eu tô chegando aqui, ó, faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma, duas, vou pular esse ponto deitado, vou vir nesse outro, e aqui eu vou fazer um bloco. Faço uma, duas correntes, laço, pulo esse ponto deitado, e aqui eu vou fazer o bloco. Faço duas correntes, pulo ponto alto deitado e faço o bloco de 3 pontos. Duas correntinhas, pulo um ponto alto deitado, no seguinte, eu vou fazer o bloquinho. E vamos trabalhar nessa sequência até chegar aqui, ó. Chegando aqui, onde tem um ponto alto deitado, bem no início lá do nosso trabalho, faço as duas correntes, vou vir aqui, ó, nessa alcinha, tá? Daqueles 4 pontos que eu deixei separados sem trabalhar, bem do lado, vou introduzir a minha agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço aqui, ó, mais 3 pontos baixos, ficando com 4. 2, 3 e 4. Fiz aqui 4 pontos baixos, faço uma, duas correntes, pulo esse ponto aqui, ó, deitado, já laço, vou para o próximo, e aqui eu trabalho o bloco de 3 pontos. Duas correntes, pulo o ponto deitado, e aqui eu vou trabalhar o bloco. Nós vamos trabalhar assim até chegar lá na outra pontinha, onde já retorna. Chegando aqui, ó, lembra que a gente iniciou aqui com as correntinhas? Então, ó, já tô aqui do outro lado, fui trabalhando os blocos, e aqui eu pulo esse ponto deitado,
venho aqui e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo entre um ponto e outro, e aí eu vou fazer a repetição que eu fiz lá do outro lado. E quando eu chegar aqui nessa parte, ó, aqui eu posso colocar 2 pontinhos juntos, tá? Pra formar a quina, aqui eu faço um ponto baixo. Esse pedacinho, ó, que eu cortei lá, eu viro ele aqui pra essa direção, coloco os 2 pontinhos de novo na quina, e aqui, ó, eu já vou escondendo ele, ó, trabalhando um pontinho baixo. Até chegar aqui, onde eu vou iniciar a mesma coisa que eu fiz, tá? O que eu fiz aqui na parte de cima, nós vamos fazer na parte de baixo. É uma repetição de trabalho, tá bom? É só vocês fazerem isso, já aproveita e vai fazer escondendo, ó. E aí, eu vou adiantar o meu e já retorno. E aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes, pulo esse ponto de base, ó, e aí eu vou trabalhando todo o bloco, tá? É bem facinho, não tem segredo. Fiz aqui toda a volta, ó, tá? Tanto em cima, embaixo. Tô chegando aqui do outro lado. Aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, ó. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, volto na 4ª corrente e aqui eu faço um ponto picô, fazendo um ponto baixo. Vou pular um pontinho de base, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntes, volto nessas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Pulo um ponto de base, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, dentro do intervalo de corrente. Chegando aqui, ó, no intervalo, fiz um ponto baixo, eu laço, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto nessas 2 alcinhas e faço um ponto picô. Volto aqui dentro de novo e faço mais 2 pontos altos, formando um leque com um picô no meio. Laço sem corrente nenhuma, venho para o próximo intervalo, faço 2 pontos, 1, 2, 3 correntes. Volto aqui dentro dessas 2 alcinhas e faço mais 2 pontos. Laço sem corrente nenhuma, e aí nós vamos trabalhando assim, ó, 2 pontos, que é o leque, com um picôzinho de 3 correntinhas em cima. Eu vou trabalhar assim até chegar lá no meio da argolinha. Chegando aqui, ó, no meio, eu vou prender aqui, ó, bem no pontinho baixo do meio, com um ponto baixo. Eu laço, vou para o próximo intervalo, ó. E aqui eu vou fazer o leque de 2 pontos, as 3 correntes e o picôzinho. E 2 pontos. Laço, vou para o próximo intervalo, ó. E fica assim, ó, no meio. Ó, vai ficar assim, tá? E aí, eu vou caminhando com todo esse acabamento até chegar aqui, onde eu vou retornar de novo para dar mais uma dica para vocês. E aqui nessa parte que amarra, eu vou prender com um ponto baixo, desço aqui as 3 correntes, faço aqui, ó, meu picôzinho, pulo um pontinho de base, e aí eu vou fazendo isso, vou dar a volta todinha nessa faixinha aqui, onde vamos amarrar, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer o picô, vou dar a volta todinha, vou repetir todo esse processo nessa parte de baixo, vou caminhar tudo embaixo, chegando aqui eu vou fazer de novo o picô, onde nós vamos encerrar bem aqui, ó. Já dei a volta todinha aqui, ó, tô chegando já aqui pra encerrar, vou fazer um ponto baixo, aqui no cantinho um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha de segurança, corto o meu fio e fica assim, tá? Agora, nós vamos fazer o cordão pra amarrar aqui.
Olha que gracinha, gente. Olha o acabamento todinho aqui na lateral, ó. Olha só. Tem os lequezinhos com picô. Aqui eu fiz um ponto baixo bem no meio. Olha, em toda essa parte de amarrar. Agora nós vamos fazer o cordão. O cordão eu fiz 1,20 m de corrente, tá bom? Que eu acho que tá excelente pra... Só fui trabalhando nas correntinhas. Aí, pra deixá-las mais estruturadas, eu vou voltar aqui, ó, em cima das correntes, caminhando com um ponto baixíssimo, ó. Vou caminhar assim, até o finalzinho, ó. Você só introduz a agulha aqui em cima, que aí ela fica mais estruturada. Terminei aqui o cordão, tá aqui o meu cropped, ó. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, fiz essa argola e vou passar aqui dentro, ó. E vou puxar. E olha só, gente, aqui se vocês quiserem colocar até ponteiras, conta de madeira, aí fica na criatividade de vocês. E olha só que coisa mais linda. Ele vem aqui, todo o acabamento na parte de trás. Aí, você vai amarrar aqui nas costas, ó. Vai amarrar aqui no pescoço, se você quiser tirar tirinhas, é só tomara que caia. Aqui é bem importante vocês colocarem um bojo, tá? Porque o crochê, ele é meio abertinho os pontos, então é bem importante vocês colocarem um bojinho. Na próxima aula, eu ensino a vocês colocar um bojo no biquíni de vocês, ou no cropped. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou, se eu estou te ajudando. Não esquece de se inscrever no canal, de me acompanhar lá no meu Instagram, que é Ateliê Donharte, Mônica Barros. Temos o nosso TikTok também. Eu amei essa peça. Se vocês quiserem comprar também o material, pessoal, me ajuda muito quando vocês compram com as empresas que eu indico aqui, que é o Armarinhos Ideal. Um cheiro e tchau, tchau!